Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos bordar essa casinha de roça. Para começar, eu passei o risco direto do computador para esse papel vegetal, para depois colocar aqui no tecido. E aqui, ó, tá vendo que no risco original ele tem 5 galinhas, mas eu tenho uma dica que é bem bacana para vocês, ó. Como tá no papel vegetal, eu recorto o elemento que eu quero multiplicar, fazer mais dele, por exemplo, eu quero mais uma galinha aqui. Eu recorto essa galinha e aí, ó, dá para eu virar até a posição dela. Isso serve para a gente fazer flores, para fazer qualquer outro elemento. Tá vendo? Eu posso virar ela para esse lado, posso posicionar ali no tecido, posso virar ela para o outro lado. Isso serve para qualquer elemento. Poderia colocar a árvore, o que eu quisesse a mais aqui, dá para fazer desse mesmo jeito. E dessa vez eu estou usando um bastidor de silicone. Ele é um pouco mais difícil da gente ajeitar o tecido no bastidor, mas ele fica super bem presinho. Então eu já posiciono ele ao contrário aqui e vou colocando o tecido. Sempre deixa uns 2 dedinhos de cada lado do tecido para poder ficar bem ajustado no teu bastidor. E para saber se o tecido está na tensão correta, ó, quando você bate o dedo ele tem que parecer um tamborim. Feito isso, agora é só começar a bordar. E o risco já está disponível para compra. Ele vem com 2 páginas, o risco em si e o guia de pontos. E aí é só você configurar a sua página antes de imprimir no tamanho desejado. Pode também comprar através do QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vai te levar para o site. E a primeira coisa que a gente vai começar a bordar é a casa. Então, essa casa aqui eu não vou fazer ela toda em ponto cheio, eu vou fazer só as janelas. Então, as janelas e a porta, né? Então, eu vou fazer a porta aqui em ponto cheio. Então, o ponto cheio é um pontinho bem do lado do outro, para ficar bem preenchido. E a porta, ela não tá indo cheio até lá em cima, ela tá parando aqui nesse detalhe que depois eu vou preencher com outra cor. E para essas 2 janelas, eu também fiz o ponto cheio para preencher, na mesma cor que tá a porta. E depois de feito o preenchimento, eu venho com uma cor marrom e vou fazer pontinhos retos. Aqui nessa janelinha, vem primeiro um pontinho no meio e depois eu faço um ponto reto na horizontal. E finalizo ela também fazendo uma esquadria na volta toda com ponto reto. E para essa outra janela também eu venho com 2 pontinhos retos. Primeiro eu faço aqui na horizontal. Aí depois eu venho num ponto central na vertical e faço as esquadrias na volta dessa janela. E agora eu vou fazer esse contorno da porta também. Primeiro um pontinho reto aqui embaixo. Depois eu faço um pontinho no centro. Aí eu vou fazer um em cada lado, meio assim enviesado. E aí, para esse contorno aqui da porta, como o meu espaço tá bem pequenininho, eu consegui fazer ponto atrás. Se seu espaço tiver um pouco maior e não der para fazer o ponto atrás, ou você diminui o tamanhinho do ponto atrás, tá vendo? O meu só um pontinho já deu. Pode diminuir o tamanho do ponto atrás ou fazer com ponto haste também. E agora vamos fazer a maçaneta da porta. Dei 2 voltas aqui de linha na agulha, posiciono a minha agulha lá e puxo lá para trás. Vou fazer todo o contorninho da casa com ponto atrás, então eu saio um pontinho lá na frente, agora eu volto para trás, ó, tá? Saio lá na frente, aí volto junto ao final do último ponto. E vou fazendo isso até chegar lá em cima. Então é um pontinho lá na frente, voltando ao final do pontinho anterior. E quando eu chegar aqui em cima, no encontro com o telhado, eu vou arrematar para começar a outra lateral da casa. E aqui desse lado, a mesma coisa que eu fiz lá. Também continuo no ponto atrás, saindo um pontinho lá na frente e voltando junto ao final do ponto anterior. Agora eu vou arrematar lá atrás com um nozinho e já vamos começar o telhado. Para o telhado eu estou usando 6 fios, então eu faço um primeiro pontinho para frente,
Agora eu vou sair um pouquinho lá para frente e volto também ao final desse último ponto que eu fiz. E vou fazer isso até lá em cima, aí eu vou descer o outro lado do telhado. E aqui para esse lado a mesma coisa, eu vou fazendo esse pontinho atrás até chegar lá embaixo. E aí quando eu chego aqui no final, eu já vou subir com um pontinho atrás também, bem paralelo a essa primeira fileira que eu fiz. E aqui nessa fileira, alguns pontos eles vão coincidir de começar e terminar, tá vendo como esse último pontinho, olha? Eles estão começando e terminando bem paralelo ao ponto da fileirinha anterior. Não tem problema se ele ficar assim ou se ele der um pouquinho de diferença e ficar intercalado. Não tem problema nenhum, tá bom? E eu vou fazer mais uma fileirinha para essas telhas, então eu já vou subir aqui para fazer o telhado, para terminar o telhado. E aqui, ó, bem nesse topo do telhado, eu vou fazer um pontinho reto. Eu primeiro vou fazer esse pontinho, essa última telhazinha aqui desse lado. Aí tá vendo que fica um espacinho aqui em aberto? Eu vou fazer um pontinho bem aqui no meio, para cobrir esse espacinho. E aí eu sigo descendo também para terminar essa terceira fileira do telhado. Agora o próximo item a ser bordado são as árvores. A árvore ela tá com um ponto longo e um ponto curto. Então eu faço um pontinho aqui, um pouquinho mais longo. Agora eu venho bem paralelo, um pouquinho menor do que esse pontinho primeiro. Agora é um pontinho mais longo. Agora é um pontinho menor. E a gente vai intercalando um pontinho longo e um pontinho mais curto. E aí, quando acabamos de bordar essa primeira fileirinha, a gente vai fazer um pontinho aqui alinhado, aqui na linha de cima. É um pontinho que eu vou entrar um pouquinho no meio do pontinho que tá ali embaixo, ó. Agora um pontinho mais longo, eu tô entrando no meio desses fios que estão ali embaixo. Um pontinho um pouquinho mais curto do anterior, depois um pontinho mais longo. Eu tô pegando um pedacinho aqui, ó, entrando no meio desses fios que estão aqui. Um pontinho mais curto. Aí acabamos essa fileira, a gente vai lá pra cima, já volta com esse pontinho aqui. Aí eu faço um pontinho mais longo e aí a gente vai intercalando um curto e um mais longo até a gente completar o espaço. E para o galinho da árvore, eu também fiz esse mesmo esquema de ponto longo e ponto curto. Então, um pontinho maior, aí o do lado é um pouquinho menor, até preencher esse espaço. E feito isso, eu já volto para o tronco da árvore e vou preencher até lá em cima do mesmo jeito, com um pontinho longo e um pontinho curto.
E para a árvore eu vou usar 2 tons de verde, um mais escuro e um que dê um contraste. Mas você pode usar 2 tons como você preferir. E eu estou usando os 4 fios na agulha. Eu vou dar 2 voltinhas da linha na agulha, posiciono minha agulha no tecido e puxo a agulha lá para trás. Venho de novo bem ao lado do ponto que eu já fiz, dou 2 voltinhas na agulha, posiciono a minha agulha e puxo a linha lá para trás. De novo eu vou dar 2 voltinhas, posiciono a agulha e puxo a agulha lá para trás. Eu preferi fazer primeiro o contorno para depois ir fazendo o preenchimento da árvore, mas você pode também ir subindo de baixo para cima ou de cima para baixo, como você preferir. E aí na parte que tem os galinhos aqui da árvore, eu vou tomar o cuidado para não passar o meu ponto, esse nozinho francês, em cima do galho, para deixar o galho bem aparente. E aí é só finalizar o preenchimento. E agora esse contorninho do morro, ele é todo feito com ponto amarra. O ponto amarra é um ponto paralelo ao outro, olha, é um pontinho reto aqui pra frente. E agora o outro ele vai começar, ele vai subir paralelo a esse, mas na metade. Então eu vou fazer da metade pra cá, um pontinho pra lá. Eu vou começar na metade desse daqui, olha, vou um pontinho pra frente, imaginando que eu vou estar paralela à linha de cima. Aí, agora eu vou voltar naquela linha, naquele primeiro ponto que eu fiz, bem no final dele, e vou um pontinho para frente. Aí, depois eu volto na linha de baixo, tá vendo? Eu deixei esse espacinho aqui, mas se você quisesse, poderia ter feito meio pontinho ali. E eu vou um pontinho agora para frente. Agora eu subo na linha de cima e vou fazer um pontinho reto. E aí depois eu volto para a linha de baixo e vou fazendo assim até preencher o espaço. Então o ponto amarra, algumas pessoas também chamam de repôlego, ele é um pontinho paralelo ao outro. É importante aqui que você vá sempre para frente, não faça ponto atrás, porque o resultado fica diferente, tá? E aí é só isso, é você ir fazendo um pontinho paralelo ao outro até preencher o espaço. E só depois que a gente fez o morro, a gente faz a cerca e o arbusto do outro lado da casa. A cerca é 2 pontinhos retos, paralelos. Então, eu vou de um lado para o outro e agora eu venho com um pontinho para prender a cerca. Aqui, olha, eu dei um pontinho bem pequenininho nessa primeira fileira de linhas e depois eu passei um outro em cima, para esses fios de baixo ficarem mais firmes, não ficar muito solto. E agora eu faço esse reto em cima. E aqui eu também dei um pontinho, ó, bem pequenininho aqui, para prender essa fileirinha de linha. E agora faço mais um. E o arbusto eu vou fazer com ponto laço, então eu venho com a agulha. Agora eu volto lá para trás, olha, bem próximo de onde eu havia saído, mas sem puxar tudo, ó. Vou deixar e ele meio que vai dando uma enroladinha. Ó, não puxo tudo e ele vai dando uma enroladinha e vai dando esse efeito. E eu vou fazer primeiro essa fileirinha aqui, aí eu vou subindo até completar esse arbusto de sálvia. Tá vendo? Quanto mais perto eu tiver, mais ele enroladinho ele fica. Olha lá, ele próprio vai enrolando a linha, tá vendo? E essa última fileira eu entro com esse tom de lilás aqui para fazer as florzinhas da sálvia. As galinhas a gente começa bordando os pés e o bico da galinha, que são todos na mesma cor. Então, vou fazer pontinho reto para bordar os pezinhos dela, tá vendo aqui meio enviesado. E um pontinho reto que vai até o corpo da galinha. Isso para todas elas, tá? É a mesma coisa, eu faço um pontinho reto, bem pequenininho. Volto aqui novamente ao meio e depois mais um pontinho reto para fazer a perninha dela. Aí eu já faço um pontinho reto aqui onde é o bico. E eu vou passar mais uma vez a linha por cima, olha, mais um pontinho reto em cima daquele que eu já tinha feito, para realçar um pouquinho esse bico. Agora eu levo a agulha lá para trás, vou arrematar. Mas como eu já tô com essa linha na agulha, eu vou fazer todos os bicos e as perninhas e os pés das galinhas já de uma vez.
E nessa galinhazinha aqui, ela tá com 3 dedinhos no pé, então eu faço os 3 pontinhos reto aqui embaixo, diferente daquela outra que a gente havia bordado, que só tem dois dedinhos. Para bordar a galinha, a gente tem que ter em mente o sentido que vai o ponto. Ele vai sempre em direção ao rabo da galinha. Aqui ele está em 2 tons. Eu começo fazendo da cabeça em direção ao rabo. Aqui, olha, também a mesma coisa, tá vendo? Eu começo aqui por cima pela cabeça. Aí a gente vai fazendo esse contorno aqui e depois vai virando o ponto em direção até o rabo da galinha. Isso independente se ela vai ter 2 cores ou uma cor só. Quando ela tiver 2 cores, eu faço contorno e depois preencho com um tom. Eu vou fazer essa primeira galinhazinha branca aqui, então eu começo pela cabeça fazendo um pontinho longo e um pontinho curto. Eu tô só com 2 fios na agulha, tá bom? E a galinhazinha que vocês estão vendo aí acima dessa branca que eu tô fazendo, ela foi feita também num tom só, então do mesmo jeito. Eu entrei com um tom de caramelo e fui fazendo ela, lembrando sempre de manter a direção dos pontos, como se a gente estivesse indo sempre no sentido do rabo da galinha. Aqui, ó, a direção do ponto já começa a mudar, a gente já começa a virar ele para fazer esse sentido da barriguinha dela até subir até o final da cauda dela. E aqui, ó, vou fazendo esse contorno da parte de baixo dela, da barriguinha dela, e vou subindo em direção até o final ali da cauda dela. E aí, ó, eu já venho descendo para fazer o preenchimento da galinha. E agora que eu já volto preenchendo, subindo em direção ao rabo da galinha, aí eu vou subindo e preenchendo, olha, tô fazendo o contorno e já vou preenchendo depois o que faltar para preencher. E agora, para a crista da galinha, eu tô com 2 fios de linha vermelha e a gente vai fazer um pontinho cheio. É bem pequenininho mesmo, olha, tá vendo? Só que eu não vou deixar ele bem esticado, não. Eu deixo ele sem puxar toda a linha lá para trás, para ele ficar um pouquinho mais com volume. E aí, são alguns pontinhos, um bem do lado do outro, um pouquinho maior, e os da beiradinha menorzinho para fazer esse efeito de crista. E o olhinho dela é linha preto, uma voltinha só na agulha e vou fazer um nozinho francês e puxar a linha lá para trás. Tá feita a nossa primeira galinha, agora é só arrematar e vamos fazer a próxima. Para essa galinha, eu vou fazer até mais ou menos o pescoço dela com um tom esse tomzinho meio de bege. Então, nós vamos fazer igual como nós fizemos a branca, com um pontinho mais longo, um pontinho mais curto, para fazer esse preenchimento. Aí, eu vou puxar um pouquinho desse tom aqui ainda para as costas dela.
Aí já vou colocar um pouquinho também desse tom aqui no meio e vou passar lá pro outro lado, aqui para a parte de baixo dela, para fazer alguns pontinhos também nesse tom. E vou colocar alguns pontos também nessa cor também no rabo da galinha. Agora eu coloquei 2 tons de linha na minha agulha, um tom mais escuro e um tom mais claro. E aí, agora eu vou fazer esse preenchimento dela nesses 2 tons, para ela ficar bem mesclada. E agora é só fazer o preenchimento dela, lembrando sempre que o sentido que a gente tem que ir desses pontos é em direção ao rabo da galinha. E aí, ao finalizar o preenchimento, a gente faz o olhinho também com só uma voltinha na agulha para o nó francês e o preenchimento em vermelho para a crista. E essa galinha agora eu vou fazer a parte de baixo dela um pouquinho mais escura, exatamente como tá essa aqui do lado, bem à esquerda. Então eu começo também pela cabeça dela, fazendo um tom mais claro. Aí eu desço mais um pouquinho na parte de baixo aqui do pescoço dela, com esse mesmo tom. E agora eu vou fazer esse contorno, essa parte de baixo aqui dela, todo nesse tom mais escuro, nesse marrom mais escuro. E vou subir com esses pontos mais escuros até o rabo da galinha. E agora eu vou preencher a galinha com esse tom mais claro. Daria também para ter feito primeiro todo esse contorno no tom mais escuro e depois só vir preenchendo com o tom mais claro. E aí basta finalizar colocando a crista e o olhinho dela. Agora a gente vai colocar o milho nessas 3 galinhas que estão ciscando aqui. O milho são 2 fiozinhos de amarelo, uma voltinha só na agulha, posiciono a minha agulha e vou começar a puxar ela lá atrás para fazer o nozinho francês. E agora eu vou fazer esse nozinho francês aleatório, um próximo ao outro, mas uns 6 nozinhos só já dá o efeito do milho que a gente precisa. E depois que você enrola a linha na sua agulha e posiciona ela, mantenha a sua linha segurada. Tá vendo? Olha o meu dedão à esquerda. Eu tô segurando a linha só quando solto quando eu começo a puxar lá atrás a minha agulha, para poder fazer o nozinho francês. E agora a gente vai fazer as florzinhas. Então eu faço um pontinho reto no meio desse Vzinho que tá aqui desenhado.
E agora é um ponto mosca. Eu saio de um lado, levo a minha agulha até o outro lado, puxo lá para trás sem puxar ela toda. Agora eu volto bem ao meio, abaixo desse pontinho reto que a gente tinha feito, e levo a agulha lá para trás. Então é um ponto reto, saio de um lado, vou até o outro, volto com a agulha bem abaixo desse ponto reto. Agora eu vou puxar toda a linha e eu levo a minha agulha lá para trás, bem abaixo desse Vzinho que a gente fez. E depois é só completar essa florzinha com um nozinho francês. Agora eu vou colocar o chão aqui embaixo da casinha, então começo bem próximo à casa e vou fazendo pontos retos até lá embaixo no final desse caminho. Então primeiro eu vou fazer esse tom de marrom até lá embaixo e depois eu vou subir com um outro tom, mas também com ponto reto intercalado nesses pontos que eu tô fazendo aqui. E agora eu vou preencher esses espaços que ficaram entre os fios com outro tom, tomzinho um pouco mais claro, mas também é ponto reto, indo de um lado para o outro, vou fazer isso até lá em cima, até a casinha. O rosto da ovelha eu fiz num tomzinho de bege e é um ponto cheio, então é um pontinho do lado do outro. Aqui já uns 3, 4 pontinhos para cada lado já dá para preencher esse rosto. E agora eu vou para o outro lado, vou fazer o preenchimento desse lado de cá. Eu não coloquei nem olhinho nem boquinha na minha ovelha. Quando eu coloquei a boquinha, eu achei que ela ficou muito caricata, e aí eu optei por não colocar, mas se vocês quiserem, podem fazer um nozinho francês pro olhinho e um pontinho reto para a boquinha delas, tá bom? A pata eu tô só com 2 fiozinhos de linha preta, e é um pontinho do lado do outro. Aqui 2, 3 pontinhos já faz a sapatinha delas. E agora nós vamos fazer o ponto laço, que é o mesmo que a gente usou ali para fazer o arbusto de sálvia, a gente vai fazer aqui. Então eu venho do avesso para o direito e volto lá para trás sem puxar muito a minha linha para ela fazer esse encaracolado da ovelha. Estou usando 6 fios na agulha e vou fazer isso até preencher toda ela. Eu prefiro fazer primeiro o contorno da cabeça e depois o contorno na parte de baixo, e aí eu vou subindo, preenchendo. Mas vocês vejam que é mais fácil para vocês fazerem, tá bom? E usar às vezes uma agulha mais grossa, olha, para segurar a linha aqui, o fio, pode ajudar a puxar para ficar na altura que você deseja. E agora para fazer esse arbusto menorzinho, é um ponto reto, um ponto maior no centro, e agora uns 3 pontinhos alinhados, 3 mais ou menos para cada lado, só que aí eu diminuo um pouquinho o tamanho deles. Eles não precisam ser exatamente bem alinhados, fica até bonitinho que eles sejam um pouco assim desalinhados mesmo, para dar esse efeito mais natural.
E com esse mesmo tom de verde, eu vou fazer uma graminha embaixo das patas dessas galinhas. E aí são pontinhos retos também, ó. Um menor, um pouquinho maior. E para eu passar de um lado para outro, eu arremato sempre para poder começar a bordar o outro lado. Eu não puxo a linha para trás, eu vou arrematando. Tá vendo? Eu poderia ter puxado a linha daquela galinha até aqui, mas eu acho que fica muito feio. Então eu arremato ao final de cada elemento que eu bordar. E aí aqui também vou colocar mais uns 3 pontinhos retos e só para finalizar, para dar um verdinho a mais nesse chãozinho aqui. E finalizamos. Esse é o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos bem e até lá!